Olá, boa noite. Estamos nesse momento na nossa live da Terceira Igreja Batista do Porto e hoje nós temos a felicidade de estar. Quem está conosco é o pastor Fernando Angelim, pastor da Igreja Batista Reformada de Belém. E ele, pastor Fernando Angelim, ele é casado com a Alana, tem um pequeno também. Qual é o nome dele, pastor Fernando? Daniel. É o Daniel. O pastor Fernando Angelim, ele é bacharel em comunicação, publicidade e propaganda pela Universidade da Amazônia, mas também ele é formado em teologia pela Escola Teológica Charles Spurgeon, né? É a mesma escola onde eu me formei também e onde fui professor, graças a Deus. Ele também tem pós-graduação em pregação expositiva pela Faculdade Teológica Batista Equatorial, tá? E ele é mestrando em estudos históricos teológicos pelo Centro Presbiteriano já concluiu o mestrado, já. Muito bom. Essa é a versão anterior do livro, já tem a segunda edição que já está concluída. Já está atualizado, muito bom. Pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é onde ele é formado, não é? E ele é autor também, na época aqui da biografia do livro, ele era autor de Conselhos Importantes para Novos Cristãos e O Caminho da Vida, mais o terceiro livro, que ele também pode vos apresentar durante esse momento da live, que é Teologia Bíblica Batista Reformada, mas ainda tem algum outro, pastor Fernando? Tem a Defesa e Exposição dos 10 Mandamentos na Nova Aliança, é o mais recente, que foi, inclusive, baseado na monografia do mestrado, né? Então, a primeira parte do livro é a monografia e a segunda parte é uma exposição dos 10 mandamentos. Muito bom, muito bom. Então, irmãos, esse momento será um momento de aprendizado, um momento de edificação também da nossa igreja, mas essa live vai ficar guardada no canal de YouTube da Terceira Igreja Batista do Porto. E durante a live podem fazer perguntas, podem enviar perguntas, porque após o momento de aula, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas em que essas questões serão trazidas e ele vos responderá de acordo com o tempo que tivermos aqui. Tá bem? Então, desde já, eu quero repassar a palavra ao pastor Fernando Angelim. Deus te abençoe na aula e que tudo corra bem. Amém. Desde já eu queria agradecer também ao convite e fico muito feliz de ver como você está pastoreando aí a igreja, um amigo, um irmão muito capacitado, a igreja está bem servida, a Terceira Igreja Batista do Porto, que Deus abençoe grandemente aí todos os irmãos, aqueles que estão nos ouvindo. Eu vou convidá-los a fazermos uma breve oração, pode ser? Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Teu nome seja santificado, que o Senhor seja engrandecido. Eu te peço, Senhor, me usa como instrumento, Pai, para falar desses assuntos tão importantes, pertinentes, a respeito da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha conduzir tudo que vai ser dito e que seja, assim, um tempo edificante para todos nós e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu vou apresentar aqui alguns slides, eu vou abrir aqui a minha tela, você só me confirma se está tudo certo, por favor. Eu vou compartilhar a tela e abrir o meu slide. Você consegue me ouvir? Perfeitamente. Enxergar? Certo. Essa aqui é a capa do livro que eu escrevi, chamado Teologia Bíblica Batista Reformada. E o título da nossa aula de hoje é O que é Teologia Bíblica Batista Pactual ou Batista Reformada, né? Isso. Então, ainda não aparece, pastor, desculpa. Ainda não aparece o... Não. Deixa eu ver aqui. Desculpe, faltou apertar um botão. Vamos ver se agora vai aparecer. Tá dando certo agora? Agora sim. Ver? Certo. Você consegue ver o título, né? Sim. A tela. Certo. O que é Teologia Bíblica Batista Pactual? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, né, a respeito
de teologia bíblica, mais especificamente a teologia bíblica batista reformada, certo? Sobre a importância desse assunto, eu trouxe uma frase de Charles Spurgeon, só para trazer um gostinho, só para trazer assim a importância de estudarmos esse assunto. É só uma frase introdutória. Presta atenção. A doutrina do pacto divino está na raiz de toda verdadeira teologia. Já foi dito que aquele que entende bem a distinção entre o pacto de obras e o pacto da graça é um mestre em teologia. Estou convencido de que a maioria dos erros cometidos pelos homens acerca das doutrinas da Escritura se deriva de erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e da graça. Então, aqui nós vemos o príncipe dos pregadores falando a respeito da importância de estudarmos esses assuntos. Ele coloca aqui como um mestre em teologia, aquele que consegue discernir entre o que é o pacto de obras e um pacto da graça. Ele mostra aqui que muitos erros são cometidos entre os homens por não compreender esses aspectos das Escrituras, não compreender o desenrolar do enredo das Escrituras, a diferença entre os pactos da lei e da graça. Pensando nisso, teve uma vez que eu fui a um hospital e eu encontrei com uma moça que estava começando a ler a Bíblia pela primeira vez. Eu acho que ela era uma nova convertida ou algo assim. E eu puxei assunto com essa moça e ela falou o seguinte sobre a Bíblia. Eu estou muito preocupada, que eu comecei a ler a Bíblia agora, eu já não sei se eu posso comer carne de porco, eu não sei se eu posso comer camarão. O que ela estava fazendo? Ela tinha começado a ler o Antigo Testamento e estava aplicando diretamente a ela mesma todas aquelas leis dietéticas, as leis, tentando entender as leis cerimoniais como se fossem mandamentos diretos para ela nos dias de hoje, sem compreender os esclarecimentos posteriores que a própria Escritura nos dá. Então, existe o perigo de nós não compreendermos os aspectos de continuidade e os aspectos de descontinuidade entre as alianças divinas. E isso pode trazer efeitos práticos para a nossa própria vida, né? Então, tem coisas que foram importantes e tiveram seu valor num determinado contexto, mas não são mais mandamentos autoritativos para nós hoje, por exemplo. Então, é bom a gente entender o que passa, o que continua, né? Para nós entendermos em que momento nós estamos hoje nesse grande enredo bíblico. Então, só para a gente observar a importância desse assunto, como o Charles Spurgeon lidou com esses temas. Eu vou trazer também aqui, antes de entrarmos para estudar o que de fato é teologia bíblica batista reformada, trazer alguns materiais também, apresentar alguns materiais que podem ajudar você nos seus estudos. Aqui, em primeiro lugar, eu coloquei este livro que eu escrevi, que é Teologia Bíblica Batista Reformada, por ser uma introdução. Ele foi escrito com uma linguagem um pouco mais simples, mais clara, mais direta, né? Então, com um resuminho no final de cada capítulo, com os principais ensinos que você não pode deixar de entender quando ler. Então, o meu livro ele é mais introdutório, é como um aperitivo para os outros que são mais densos. Um outro livro, esse Mistério de Cristo, Seu Pacto e Seu Reino, você também consegue encontrar no site da Amazon pelo editora Estandarte de Cristo. Tem em português. Esse livro do Samuel Henihan é muito bom também sobre esses assuntos. O do Pascal Denot, Os Distintivos da Teologia Pactual Batista, é um dos melhores livros sobre o assunto, no qual ele vai apresentar a diferença entre o modelo presbiteriano, o modelo pedobatista da teologia pactual e o modelo batista. Qual é a diferença? Por que, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de 1689 ficou com uma redação diferente da Confissão de Fé de Westminster sobre a questão das alianças de Deus? Então, aí ele vai discorrer e desenvolver esse assunto de forma muito boa. Só que é um livro mais denso, é mais técnico, né, por ser a tese de mestrado dele.
Então, por isso que eu sugiro primeiro ler o meu livro, que é um aperitivo, e depois ler esses mais densos. A Falha Fatal na Teologia por Trás do Batismo Infantil, de Jeffrey Johnson, também é um livro que tem a sua contribuição. Nesse livro tem um apêndice que é quase um outro livro, um apêndice tão grosso assim que é quase um outro livro. Ele vai falar só sobre continuidade e descontinuidade, e a relação entre os pactos também é muito, muito pertinente conferir o livro do Jeffrey Johnson. Teologia Pactual de Adão a Cristo, esse livro é de Nehemiah Cox e John Owen. Nehemiah Cox escreveu um discurso acerca das alianças que Deus fez com os homens antes da lei. Então, quando ele estava escrevendo ali sobre todas as alianças que Deus fez com os homens antes da antiga aliança, da aliança sinaítica, né, ele pretendia continuar escrevendo, inclusive, né, sobre a aliança sinaítica e tudo mais. Mas John Owen publicou o comentário dele de Hebreus 8 e isso interrompeu o Nehemiah Cox de continuar escrevendo. Ele disse, olha, gente, é o seguinte, eu pretendia continuar escrevendo, mas John Owen, o Dr. Owen, já escreveu no capítulo 8 ali do livro dele tudo o que eu queria dizer. Então vão até lá. O que eu queria falar sobre a antiga e a nova aliança, Dr. Owen falou de forma que eu jamais conseguiria melhorar, né? Então vão lá e leiam o livro dele. Aí o que os editores fizeram? Colocaram a metade do livro, o escrito de Nehemiah Cox, e a outra metade do livro, né, a exposição de Hebreus 8, que fala sobre a antiga e a nova aliança, né, escrita por John Owen. Esse outro livrinho aqui embaixo, ele do Micah Hennihan e do Samuel Hennihan, é gratuito, é um e-book que você encontra no site do Estandarte de Cristo. Pacto de Obras, de Richard Barcelos também, né, que é muito pertinente para mostrar as bases, tanto bíblicas quanto fundamentais dessa doutrina do Pacto de Obras. E tem alguns livros aqui que estão em inglês. The Kingdom of God, que é do Jeffrey Johnson, é o Reino de Deus. Esse aqui também, que seria Recuperando uma Herança Pactual, algo nesse sentido, do Richard Barcelos, e From Shadow to Substance, do Samuel Hennihan. Então, são livros para quem domina o inglês e pode se aprofundar mais nesses assuntos, certo? Então, aqui você tem material para aprofundamento. Geralmente as pessoas perguntam, pastor, mas que livros eu posso ler para conhecer mais desse assunto? Aqui você tem uma boa introdução por meio desses materiais aqui. Teriam outros, mas esses aqui já podem te dar uma boa base. Além disso, eu queria apresentar a vocês alguns batistas pactuais notáveis do passado, né? Alguns batistas que seguiam uma linha de teologia bíblica pactual no passado. É certo que nem todos concordavam com todos os detalhes, mas, via de regra, todos eram pactuais, por assim dizer. Então, aqui a gente tem o nome Charles Spurgeon, temos aqui embaixo o John Bunyan, que foi quem escreveu o Peregrino. Ao lado dele temos o A.W. Pink, em cima temos o Benjamin Kitt, ao lado dele o grande comentarista das Escrituras e batista também, John Gill. Abaixo dele, Nehemiah Cox, que foi um daqueles que provavelmente foi quem organizou a edição da Confissão de Fé Batista, que foi escrita que foi preparada em 1677, mas foi publicada e ficou conhecida como a Confissão de Fé Batista de 1689. E aqui ao lado tem aqui a capa do exemplar de como é que era naquela época ali a capa da Confissão de Fé, certo? E atualmente nós temos também alguns nomes, né, que têm publicado sobre esse assunto, que têm comentado sobre esse assunto, escrito livros sobre esse assunto. Aqui nós temos o Samuel Hennihan, que escreveu, por exemplo, O Mistério de Cristo, entre outros livros. Ao lado dele, o Richard Barcelos, que escreveu Pacto de Obras. Ao lado dele temos o Paul Washer. Eu coloquei o Paul Washer porque ele é muito conhecido e poucas pessoas sabem que ele também é um batista reformado, batista que segue uma teologia bíblica pactual. Inclusive, o Paul Washer, ele endossou o livro do Hennihan. Ele também, né, publicou, né, um livro que eu percebi que ele seguia essa linha e citei bastante ele no livro que eu escrevi.
Aqui embaixo nós temos Jeffrey Johnson, ao lado dele James Renihan e ao lado Pascal Denot. Então esses homens têm contribuído bastante com a teologia pactual nos dias atuais, certo? Então, sem mais delongas, agora nós vamos entrar no assunto em si. Antes de falar o que é teologia bíblica, nós temos que saber o que é teologia, né? Então, teologia é o estudo da revelação divina, né? Nós só podemos estudar, né, aquilo que Deus, né, se revela. Deus se revelou e nós estudamos a sua revelação. E dentro desse grande campo de estudo da teologia, existem diversas áreas de pesquisa que exploram esse assunto de diferentes maneiras. Por exemplo, a teologia sistemática. Vocês já devem ter visto aqueles livros grossos, assim, né? Teologia sistemática. O que a teologia sistemática busca fazer? Ela busca sistematizar as doutrinas bíblicas e apresentar de forma organizada o ensino geral das Escrituras sobre determinado assunto. Por exemplo, a soteriologia, né? É a área de estudo que vai estudar a salvação, né? O que a Bíblia fala a respeito da salvação? Então, a teologia sistemática vai se preocupar em sistematizar todo o ensino bíblico sobre a salvação e colocar ali naquela categoria, soteriologia. A escatologia vai estudar as últimas coisas, a martiologia vai estudar o pecado, etc. Então, a teologia sistemática é essa maneira de fazer teologia buscando sistematizar o ensino bíblico sobre determinado assunto das Escrituras. Mas uma outra área da teologia é a teologia histórica. Ela vai se preocupar com a história da igreja, com o desenvolvimento das doutrinas ao longo do tempo, com as formulações teológicas que surgiram na história, os documentos confessionais, credais e por aí em diante. Uma outra forma, outra área da teologia é a teologia pastoral. Ela lida mais com os aspectos práticos da doutrina. Ela tem o intuito de ajudar os pastores a conduzir a igreja de forma agradável a Deus, mais com a aplicação prática daquele ensino bíblico. Além disso, temos também a teologia, que é conhecida como teologia exegética. Essa área, esse campo de estudo, busca extrair o significado original de cada texto bíblico à luz do seu contexto, da sua linguagem específica. Então, a teologia exegética vai buscar extrair qual é o significado desse texto aqui, no seu contexto, né, para a nossa vida hoje. E a teologia bíblica, pastor? Agora falamos que é teologia, que é o estudo da revelação divina, e a teologia bíblica. Vimos que a teologia tem diversas áreas, e a teologia bíblica? Teologia bíblica, né, dessa maneira como nós estamos apresentando aqui, ela pode ser considerada como um ramo da teologia exegética, que se preocupa com a compreensão do grande enredo das Escrituras. Esse enredo pode ser resumido em criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, a teologia bíblica vai buscar compreender os 66 livros da Bíblia que compõem as Escrituras como se fossem capítulos de um grande livro. Ou seja, ela busca entender como se desenvolve um enredo bíblico que vai de Gênesis a Apocalipse. Como nós podemos ler a Bíblia como um grande livro que vai de Gênesis a Apocalipse? Como se dá esse enredo? Como cada peça se encaixa? Qual a relação entre cada aliança que Deus fez na história? Né? Como cada livro contribui para o desenvolvimento dessa história? A teologia bíblica vai se preocupar com isso, com esse enredo que envolve criação, queda, redenção e consumação. Eu trouxe algumas definições de teologia bíblica encontradas em alguns livros. Nesse livro aqui, por exemplo, da editora Vida Nova, de Nick Hort e Robert Klein, ele define a teologia bíblica da seguinte maneira: teologia bíblica é um modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro, constituído de vários livros menores,
que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Então, aqui nós temos essa definição de teologia bíblica. Em complemento, no meu livro eu também coloco uma forma resumida: a teologia bíblica busca compreender o enredo das Escrituras enquanto um só livro. Então, que isso fique bem claro, né, a definição. O que é teologia bíblica? Nós buscarmos compreender o enredo das Escrituras enquanto um livro só. E como nós poderíamos resumir, né, de uma forma simples esse grande enredo? Um resumo de Nick Hork e Robert Klein é: Deus, o Pai, enviou o seu Filho por meio do Espírito para conquistar um povo para a sua própria glória. É uma frase, é um trecho bem pequeno, mas que fala muita coisa, né? Deus, o Pai, enviou o seu Filho por meio do Espírito para conquistar um povo para a sua própria glória. Então, aqui, uma forma de resumir esse enredo. E aqui, o puritano William Ames resume de uma forma também muito brilhante o Antigo e o Novo Testamento, né? Porque imagina, 39 livros, 27 livros resumidos nessa frase. O Antigo promete o Cristo que viria. O Novo testifica que ele veio. Então, o Antigo Testamento promete o Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. Quando a gente tem esse entendimento, já ajuda a gente a observar, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento com os seus grandes assuntos, com o assunto central de cada um deles, dessas duas grandes partes das Escrituras, né? Promessa, cumprimento. O Antigo promete o Cristo que viria, o Novo testifica que ele veio. John Owen, falando ainda a respeito desses assuntos, de observarmos as Escrituras à lente, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: esse princípio sempre deve ser retido em nossas mentes ao lermos a Escritura, a saber que a revelação e a doutrina da pessoa de Cristo e seu ofício são o fundamento sobre o qual todas as outras instruções dos profetas e dos apóstolos para a edificação da igreja são construídas, pelo qual elas são esclarecidas. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo manifestou isso de forma geral em Lucas 24, aqui do 26 ao 27, e Lucas 24, 45 ao 46. Deixe de lado essa consideração e as Escrituras deixam de ser o que pretendem, ou seja, uma revelação da glória de Deus na salvação da igreja. Então aqui, John Owen mostra que o próprio Senhor Jesus Cristo manifestou isso nas Escrituras, nesses textos aqui. E se nós observarmos esses textos, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo falando no verso 27, aqui de Lucas 24, ele diz: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então aqui, o Senhor Jesus Cristo no caminho de Emaús, ele expunha-lhe, ou seja, ele falava, estava expondo o que o Antigo Testamento falava ao seu respeito. E se você observar o versículo 44, diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E quando esses termos são utilizados, lei de Moisés, Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, né? Profetas e salmos, de respeito ao todo o Antigo Testamento. Ou seja, importava se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de Cristo em todo o Antigo Testamento. Uma outra parte, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. E Jesus, ele mostra como as Escrituras testificavam, falavam ao seu respeito. Além disso, é interessante notar 2 Timóteo 3,15, quando o apóstolo Paulo está falando com Timóteo
que aprendeu desde a infância as sagradas letras por meio da sua mãe, né? A sua mãe e a sua avó, né? Eunice e Lloyd. E naquela época elas não tinham ainda um Novo Testamento compilado, né? Ensinavam a ele o Antigo Testamento. Mas olha o que Paulo fala sobre as sagradas letras para Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo Testamento testifica que ele veio. Ou seja, as Escrituras testificam de Cristo Jesus. Não é à toa, quando nós lemos ali, quando a gente vai começar a ler o Novo Testamento, principalmente ali no Evangelho de Mateus, a quantidade de vezes que nós observamos a sua vida em cumprimento de profecias específicas. A fórmula é mais ou menos assim que é dita. Aconteceu como fora dito pelo profeta. Aí cita um texto ali do Antigo Testamento. Toda a Escritura estava falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, eu vou falar agora, né, um resumo desse grande enredo, e eu vou utilizar também alguns termos teológicos. O que é um termo teológico, pastor? É um termo que você não vai encontrar literalmente nas Escrituras, mas o seu ensino está ali enraizado nas Escrituras. Por exemplo, Trindade, a doutrina da Trindade. Você não vai ler esse termo Trindade nas Escrituras, mas uma vez que você começar a estudar as Escrituras, você vai ter o entendimento que só existe um Deus e que esse Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, um termo teológico foi criado para poder falar a respeito desse ensino que é extraído das Escrituras. Da mesma forma, esses termos que eu apresento aqui a vocês, como pacto da redenção, pacto de obras e pacto da graça, são termos teológicos, né? Nós não encontramos literalmente eles escritos nas Escrituras, mas o seu conceito está lá, certo? Vamos começar, então, pelo pacto da redenção. Pastor, o que é um pacto da redenção? O pacto da redenção é o acordo que foi feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito na história, né? Então, quando a Bíblia fala a respeito, né, de um acordo que foi feito entre o Pai e o Filho, entre as pessoas da Trindade, antes da fundação do mundo, nós vamos chamar esse acordo de pacto da redenção. A Bíblia fala que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, e Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E daí por diante, eu queria que vocês considerassem comigo o texto de João, aqui no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo. Abra comigo, por favor, João, capítulo 17, verso 4, diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me ao Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E daí por diante, aqui nós vemos o Filho orando ao Pai, dizendo que glorificou o Pai na terra, consumando a obra que ele tinha sido confiado para fazer, né? E ele pede para que ele seja glorificado com a glória que ele tinha antes mesmo que houvesse mundo. Então aqui, esse texto, ele abre aqui uma janela para essa eternidade passada, por assim dizer, né, se for possível falar dessa forma, entre um acordo em que o Pai, né, o Pai determinou, o Pai deu uma missão para o Filho cumprir, o Filho executou essa missão e o Espírito é quem aplica no coração do povo de Deus para a salvação de um povo. Então, esse pacto da redenção, esse acordo entre as pessoas da Trindade, nós chamamos de pacto da
redenção. Pacto de obras, pastor, o que é um pacto de obras? O pacto de obras é um acordo condicional, em que se você obedece, você é abençoado, e se você desobedece, você é amaldiçoado. Por exemplo, ali no Éden, quando Adão, né, ele como um representante de toda a criação, ali um termo teológico para isso é cabeça federal, que é um indivíduo que representa um grupo, ele foi colocado em um pacto de obras. Se Adão obedecesse a Deus, ele poderia comer da árvore da vida e viver eternamente, estar num estado de glória para com o Senhor. Se Adão desobedecesse a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consequência seria qual? A morte, certo? E a morte, nós sabemos, ela tem 3 aspectos. A morte física é a separação da alma com o corpo. O corpo vai para o pó da terra, o espírito vai para Deus. A morte espiritual é a pessoa estar viva fisicamente, né, mas morta espiritualmente, né, separada espiritualmente do Senhor. E a morte eterna é a condenação no inferno. Então, essa seria a consequência. O salário do pecado é a morte. Então, Adão ele foi colocado em um pacto de obras, né? E nós sabemos que Adão pecou, e Adão era o nosso representante, o cabeça federal, ou seja, um indivíduo que representa um grupo. Assim como numa sala de aula, não tem um representante de turma, que é um aluno que representa a turma toda, Adão era um indivíduo, um ser humano, que era um representante da humanidade. Então, a queda de Adão afetaria toda a sua posteridade, toda a humanidade, certo? Mas é importante nós notarmos que em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, Deus fez uma promessa, né, quando ele vai falar para a serpente, né, a consequência dos seus atos, ele vai dizer o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É certo que quando nós vamos observar as Escrituras como um todo, nós vamos observar que o Apocalipse fala de Satanás, do diabo, como a antiga serpente. E nós vamos entender que aqui, quando promete um descendente que ia ferir a cabeça da serpente, esse descendente era Jesus Cristo. Ele que veio para desfazer as obras do diabo, conforme 1 João. Então, aqui em Gênesis 3,15, nós temos aquilo que nós encontramos na teologia, que é chamado de proto-evangelho, ou seja, a primeira promessa ali a respeito do evangelho, ali ainda de forma embrionária nas Escrituras. Então, o evangelho, o pacto da graça, é revelado como uma promessa em Gênesis 3,15. Um pacto da graça, só falando a respeito desse termo, é um acordo que para nós é incondicional, porque não depende das nossas obras, mas das obras de Cristo, né? Do que ele fez por nós, nós recebemos pela graça. Só para já adiantar o significado de um pacto de graça, mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o que acontece? Ao longo de todo o Antigo Testamento, essa promessa vai se desenvolver e Deus vai fazer várias alianças. Nós vamos observar como todo o Antigo Testamento, de forma progressiva, vai desenvolvendo essa promessa e apontando para Cristo por meio de alianças, por meio de sombras, por meio de tipos, por meio de sinais que nós encontramos no Antigo Testamento que apontavam para Cristo. Nós vamos conhecer alguns desses tipos, algumas dessas sombras, algumas dessas alianças, para considerar como essa história foi se desenvolvendo, e essa promessa foi se desenvolvendo ao longo do Antigo Testamento. Então, nós sabemos, por exemplo, que o pecado de Adão afetou toda a sua posteridade. Logo, não demora muito para vermos que os primeiros descendentes ali de Adão e Eva, nós vamos ter um relato de que Caim
matou o seu próprio irmão, Abel, por inveja. O pecado afetou todos os seres humanos. O ser humano já nasce agora contaminado, afetado pelo pecado, né? Então nós vamos observar posteriormente que Caim vai ter um descendente chamado Lameque, que também já vai ser assassino também, vai ser bígamo. E quando a gente vai chegar no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver como a imoralidade já está se disseminando a ponto de Deus enviar um dilúvio para lavar a terra que está tão contaminada pelo pecado. Entretanto, para que a promessa pudesse se desenvolver, Deus guarda sempre um remanescente. Deus, então, guardou ali Noé e a sua família numa arca. E quando o dilúvio passa, né, Noé vai adorar a Deus, Deus vai fazer uma aliança com Noé, na qual Deus vai trazer uma estabilidade física para o desenvolvimento dessa promessa. E o sinal dessa aliança é o arco no céu, né? Deus promete que não ia mais destruir a terra novamente por meio de um dilúvio. Então Deus orienta Noé a eles multiplicarem, encher a terra. Deus instrui ali até uma questão de pena capital, de não derramar o sangue inocente, etc. Então Deus promete que não vai destruir. Deus faz então um pacto, uma aliança com Noé. Mas nós sabemos que Noé ainda não é esse descendente que ia esmagar a cabeça da serpente. Não demorou muito, né? Noé plantou uma vinha e já encheu a cara, e ele se embriagou, né? E o filho dele já vem, né? E zomba ali do pai de certa forma, né? Então nós vamos observar que o pecado ainda está ali. Não passa muito tempo, os homens que deveriam multiplicar-se, encher a terra, eles, na realidade, vão querer se juntar e construir uma torre que chegasse até o céu para tornar célebre o próprio nome deles, né? E Deus não vai misturar as línguas e o povo vai dispersar e povoar a terra, mas o pecado ainda está ali, ainda não é não é o descendente, mesmo tendo sido um homem piedoso. Mais para frente, né, de Ur dos Caldeus, Deus chamou Abraão, com quem também faz aliança, com quem também promete que da sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas, né? A aliança com Abraão tinha tanto aspectos físicos, né, quanto aspectos espirituais. Deus de fato prometeu uma terra, a terra de Canaã, né, para como sua herança, para sua posteridade, mas ao mesmo tempo Deus também promete, também apontava Abraão, também via aquela terra pela fé, cujo arquiteto, aquela cidade, cujo arquiteto é Deus. Então, a aliança com Abraão tinha tanto aspectos físicos, tipológicos, quanto aspectos espirituais que apontavam para Cristo Jesus. Se você abrir Gálatas, no capítulo 3, por exemplo, Gálatas 3, no versículo 16, diz assim, Gálatas 3,16, pode abrir na sua Bíblia. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Ou seja, o descendente de Abraão, no final das contas, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, é Jesus Cristo. E é interessante que mais para frente, nesse mesmo capítulo, diz assim no verso 28, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus também herdam, né, essas promessas espirituais que haviam sido feitas a Abraão, certo? Então, é importante notar isso, que a aliança abraâmica tem esses aspectos, tanto um aspecto físico quanto um aspecto espiritual que apontava para Cristo, e no final das contas é Jesus que é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. E o sinal
que foi feito ali na aliança abraâmica é a circuncisão. Então, o 8º dia, o prepúcio do bebê ali era cortado ali como um sinal dessa aliança, era a circuncisão física. E da descendência física de Abraão, Deus, né, por meio de Moisés, iria fazer aliança com a nação de Israel no Sinai, né? Nós vemos que a aliança sinaítica, que é essa mediada por Moisés, Deus, você lembra do texto de Êxodo, né, que Deus tirou o povo do Egito por meio de Moisés e os guiou pelo deserto, né, e de forma miraculosa, né, os conduziu por meio de uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, o Senhor os alimentou com o pão, né, o maná, o pão que caiu do céu, e daí por diante. E com a nação de Israel, Deus fez aliança também. E naquela nação, né, Deus constituiu uma teocracia, era uma aliança nacional, certo? Ou seja, era uma aliança com a nação de Israel, era uma aliança condicional, que envolvia bênçãos conforme a obediência do povo, maldições conforme a desobediência daquele povo. Era uma aliança tipológica, ou seja, ela também apontava para a frente, para algo superior a ela. Essa questão de tipo e antítipo, eu não sei, talvez o pastor já tenha ensinado para vocês, mas um tipo é um personagem, um evento, uma instituição aqui no Antigo Testamento que aponta para algo superior a ela mesma, né? No futuro. Por exemplo, o Cordeiro Pascal apontava para o sacrifício de Jesus. Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, né? Então, o sacrifício de animais apontava para o sacrifício de Cristo, por exemplo. Então, a aliança sinaítica, ela tem muitos tipos que apontavam para Cristo. Toda aquela figura do tabernáculo, quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver que o tabernáculo, ele tinha a parte de fora, que era chamado de átrio, que era onde eram feitos os sacrifícios, onde tinha ali a bacia de bronze. Aí também tinha a parte de dentro, que era o lugar santo, onde tinha uma mesa com 12 pães, cada um representando uma das tribos de Israel. Tinha um candelabro e uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos, né? Dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas da lei. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá no lugar santo dos santos, não sem sangue, ou seja, um sacrifício tinha que ser feito, sangue tinha que ser derramado, ele passava um sangue ali na tampa da arca, no propiciatório, intercedia por ele mesmo e pelo povo. Tudo isso aí estava mostrando, ensinando como se Deus estivesse utilizando coisas materiais, palpáveis, visíveis, para ensinar, né, para ensinar verdades superiores. Por exemplo, o fato das 2 tábuas da lei, que está mostrando, olha, quando vocês quebram esses mandamentos, vocês estão pecando. E o pecado é a transgressão da lei. E vocês precisam, né, de um sacrifício que seja feito para a remissão de pecados. Sangue precisa ser derramado. Não é de qualquer forma que se entra na presença de Deus. Deus é santo, santo, santo. Vocês precisam de um sumo sacerdote para interceder por vocês. Então, tudo isso ali ainda era imperfeito. Era algo tipológico, algo que apontava para aquele que seria um sumo sacerdote perfeito, como a gente vê lá em Hebreus, né? Conforme a ordem de Melquisedeque, que entrou não no Santo dos Santos, mas entrou à destra de Deus, né? Na presença de Deus, que ofereceu um sacrifício perfeito, que intercede por nós, que derramou o seu sangue de uma vez por todas para a nossa salvação. Então, todo esse sistema levítico, como sombra, apontava para Cristo, como a gente vê lá em Colossenses 2, todo aquelas cerimônias, as festas, todas tinham um aspecto simbólico, tipológico, que apontavam para Cristo. Como é que é essa questão de sombra, pastor? É tipo assim, imagine que você está em algum lugar que tem uma luz e você consegue ver uma sombra chegando. A sombra anuncia que a pessoa está chegando. Mas uma vez que ela chega, você não precisa dar sombra, você fala direto com a pessoa. De forma semelhante, essas cerimônias,
esse sistema levítico era como uma sombra que estava apontando para um sacrifício superior que aconteceria até por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por um sumo sacerdote superior que ofereceu um sacrifício superior que adentrou num tabernáculo superior, certo? Então aqui a gente vê essa questão da tipologia, né, na aliança sinaítica. E a entrada nessa aliança era por nascimento físico. Então, por meio do 8º dia, o filho do israelita também era circuncidado, fazia parte daquela nação, fazia parte daquela aliança. Então, essas eram características da aliança sinaítica, que também ficou conhecida como a antiga aliança, certo? Então, nós vemos algumas características ali a respeito da aliança sinaítica que Deus fez com a nação de Israel. Então, nessa aliança, Deus instituiu, né, leis morais. Por exemplo, Deus deu ali os 10 mandamentos para o povo, mas também tinham leis civis que regiam a nação de Israel sob uma teocracia e leis cerimoniais que diziam respeito ali ao seu culto, à sua adoração, aos seus sacrifícios ali no sistema levítico, na antiga aliança, que também tinham todos esses aspectos que eu falei que eram tipológicos. Além disso, posteriormente, já na monarquia, Deus faria a aliança com Davi. E Deus promete que um descendente de Davi assentaria no trono para sempre. Nós sabemos que esse descendente não seria Salomão, né? Em última instância, o descendente de Davi que se assentaria no trono para sempre. Salomão, depois que ele morreu, seu filho Roboão já foi insensato, o reino vai se dividir, etc. Então, o descendente de Davi que se assentaria no trono para sempre também falava a respeito de Jesus. E aí eu peço que você abra comigo Atos capítulo 2. Diz assim, versículo 29. Atos 2, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, o descendente de Davi que se assentaria no trono era Jesus Cristo. Aqui Atos 2 demonstra isso. E aqui nós percebemos como todo o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo. Jesus Cristo, conforme Romanos 5, é o último Adão. O primeiro Adão, por meio do pecado de um, todos se tornaram pecadores. Por meio da justiça de um, muitos serão justificados. Adão foi tentado no jardim pela serpente. A Eva pela serpente, né, e Adão pecou. Cristo Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e venceu, né? Então, o primeiro Adão trouxe toda essa consequência, essa desgraça. Cristo é o segundo Adão, ele é o cabeça da igreja que justifica o seu povo. Cristo é o descendente da mulher que se assentaria, que esmagaria a cabeça da serpente, que veio para desfazer as obras do diabo. Como foi nos dias de Noé, assim vai ser a segunda vinda de Cristo. Nos dias de Noé, muitos talvez zombavam dele por estar construindo a arca, né? Muitos viviam as suas vidas de forma iníqua e acabaram perecendo, mas quem estava na arca sobreviveu. Então, hoje também, muitos zombam dos crentes, mas naquele dia, quem estiver em Cristo, né, será salvo da condenação. Cristo Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Cristo Jesus é quem cumpre perfeitamente a lei de Deus. Ele é que se entrega como um sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é um sumo sacerdote perfeito, conforme
a ordem de Melquisedeque. Ele é quem entra no santuário perfeito, está à destra de Deus, intercedendo pelo seu povo. Né? Então, o sangue de bodes e ovelhas não resolvia o problema do pecado, mas o sacrifício de Cristo resolveu de uma vez por todas. Foi suficiente para a salvação do seu povo, da sua igreja. Cristo Jesus é o descendente de Davi que se assentaria no trono. Né? Ele é esse rei da linhagem de Davi que se assentaria no trono. Além disso, meus irmãos, se nós formos considerar todo o Antigo Testamento, eu vou citar só alguns exemplos. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem foi morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Assim como o povo de Israel comeu o pão que caiu do céu, o maná no deserto, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Aquele povo comeu o pão, se saciou naquele momento e depois pereceu. Mas o pão que Jesus entrega, o pão que Jesus dá, ele perdura para a vida eterna. Ele é o pão da vida. Você vai ver isso lá em João, no capítulo 6. Você vai ver, por exemplo, também em João, no capítulo 3, que assim como Moisés erigiu a serpente no deserto, teve uma situação que você lê lá no livro de Números, em que o povo desobedeceu a Deus como punição. Eles foram picados por serpentes, ficaram doentes, mas Moisés intercedeu, orou a Deus. Então Deus orientou Moisés, ele erigiu uma serpente de bronze. Quando as pessoas olhavam para aquela serpente, eles eram curados das suas enfermidades físicas. Em João 3 vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Antigo Testamento está cheio de tipos, de sombras, de sinais, de símbolos que apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, como eu já falei, entre outros. Todo o Antigo Testamento promete o Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. Então, na plenitude dos tempos, nascido de uma virgem, completando, em cumprimento a todas as promessas que Deus já havia feito ao longo do Antigo Testamento, e foram se tornando cada vez mais claras. Ele veio, viveu em obediência à missão que foi dada pelo seu Pai antes da fundação do mundo. Ele veio, viveu uma vida perfeita, cumpriu perfeitamente a lei, jamais pecou e se entregou como um sacrifício na cruz do Calvário. Foi morto, sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Em Jesus Cristo, nós vamos observar que é ele quem estabelece a nova aliança, esse que é um pacto de graça, que para nós ele é incondicional. Abra comigo agora Hebreus no capítulo 8, por favor. Qual é a diferença entre a antiga e a nova aliança? Para isso, nós vamos abrir Hebreus, certo? Hebreus capítulo 8. Por que é um pacto, a nova aliança é um pacto de graça, pastor? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Não é um resultado das nossas obras, é um resultado do que Cristo conquistou por nós, das obras de Cristo, da obediência de Cristo, dele ter completado esse pacto da redenção, dele ter vindo para nos salvar. Nós recebemos isso por graça. Existem algumas diferenças entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança é uma aliança nacional com a nação de Israel, né? Então tinham todas aquelas restrições, né, alimentares, tinha aquela lei civis por estar debaixo de uma teocracia, era uma aliança condicional, etc. Né? Então, inclusive, preservava a linhagem do Messias, né? Então tinham todos objetivos para chegar até aqui, né? A antiga aliança, em comparação com a nova, é como se fosse os andaimes na construção de um prédio. Você utiliza os andaimes para construir um prédio, mas uma vez que o prédio está pronto, você não vai mais usar os andaimes, você vai entrar dentro do prédio. É da mesma forma, o tipo e o antítipo, né? Então, a antiga aliança nacional, a nova aliança, ela não é somente com a nação de Israel,
né, Deus ele quebra essa barreira de separação que havia entre judeus e gentios e faz um novo povo. Os gentios eles são enxertados na oliveira e fazem parte do povo de Deus. Como Jesus vai dizer em Mateus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nova aliança ela não é uma aliança nacional, é uma aliança com todos os crentes de todas as nações. Os gentios são enxertados nessa oliveira e fazem parte também, os gentios e judeus convertidos a Cristo, fazem parte da igreja de Deus. Além disso, como eu falei, a antiga aliança condicional, a nova aliança incondicional para nós, porque Cristo cumpriu todas as condições em nosso lugar. A antiga aliança não resolvia o problema do pecado. A lei, ela mostra que você é um pecador, mas ela em si mesmo não resolve o problema do pecado. Ela te conduz a Cristo. Eu gosto de comparar com o raio-x. O raio-x, ele mostra o teu problema, mas não é ele que resolve o problema. Quem resolve o problema é Cristo. É como se você pega o raio-x e entrega para o médico, mas quem vai resolver a parada é o médico. É ele que vai cuidar do problema. O raio-x só expõe o problema. Então, a lei mostra que somos pecadores, mas quem resolve de forma definitiva o problema do pecado é Cristo. A entrada na antiga aliança era pelo nascimento físico, né? Então, ao 8º dia ali, o bebê era circuncidado, fazia parte daquela nação, daquela aliança. Mas a entrada na nova aliança é pelo novo nascimento, é pelo nascimento espiritual, a regeneração. Aquela pessoa que estava morta em seus delitos e pecados é regenerada, ela tem vida, ela nasce espiritualmente, e a evidência disso é que ela se arrepende, crê em Cristo e, portanto, é batizada. Né? É um dos motivos pelos quais nós batizamos os crentes. Né? Nós não batizamos os bebês, porque a entrada na nova aliança não é uma entrada por nascimento físico, mas pelo novo nascimento, pela regeneração. Então, são algumas diferenças entre a antiga e a nova aliança. Mas eu queria ler com vocês aqui Hebreus 8, a partir do versículo 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, firmarei a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Já não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que torna antiquado e envelhecido está, prestes a desaparecer. É interessante aqui que na antiga aliança, né, nós vemos a lei sendo impressa em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei é gravada na mente e no coração do povo de Deus. Nós obedecemos a lei de Deus por amor daquele que nos amou primeiro. Então, no final das contas, meus irmãos, as pessoas vão estar em uma dessas duas situações. Ou elas estão em Adão, né, tentando se salvar inutilmente por meio das suas obras, não vão conseguir, né? Nasceram somente fisicamente, já contaminadas pelo pecado original, tem Adão como seu cabeça federal, ou as pessoas nasceram de novo e têm Cristo como seu cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Confiam em Cristo para a sua salvação. Estão em um pacto de graça, salvos pela graça mediante a fé em Cristo.
No final das contas, o ser humano está em uma dessas duas situações. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. E a igreja, atualmente, está nesse momento em que o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Nós estamos no momento em que nós temos que anunciar para todos se arrependerem e crerem nesse rei que virá para a consumação do seu reino, né? Para conclusão, né, dessa história. A gente vai anunciar aos rebeldes: se arrependam, creiam em Cristo, grande salvação espera, o rei virá. Então, aceite os termos de paz com esse rei enquanto há tempo. Então, a gente está nesse tempo em que o rei já veio, nós anunciamos aos rebeldes que se rendam a ele, que aceitam seu termo de paz, que creiam em Jesus para a salvação, que se arrependam dos seus pecados, que se reúnam com o seu povo, e anunciamos que ele virá para a consumação de todas as coisas, certo? Então, aqui nós vimos algumas alianças com Adão, aí vocês podem anotar os versículos para checar em casa, com calma, cada uma delas que nós citamos aqui. Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus Cristo, certo? Que é a nova aliança. Aqui é um gráfico para deixar claro todo esse enredo que eu falei, que foi encontrado no livro do Pascal Denot, né? Então ele coloca aqui a antiga aliança, o pacto da graça é revelado como uma promessa, a nova aliança, o pacto da graça é concluído. Então ele é revelado como uma promessa a partir de Gênesis 3,15. Aí aqui tem uma diferença, que a antiga aliança é somente com a nação de Israel e a nova aliança com todas as nações, certo? Aqui uma comparação entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança, entrada por nascimento físico. Nova aliança, entrada pelo novo nascimento. Antiga aliança, a circuncisão era física, um ato exterior da carne. Nova aliança, a circuncisão do espírito no coração. Antiga aliança, a lei foi escrita sobre a pedra. Nova aliança, lei escrita sobre o coração. Antiga aliança tinha uma adoração cerimonial exterior. Nova aliança, uma adoração em espírito e em verdade. Antiga aliança prometia um reino físico. Nova aliança inaugura-se um reino espiritual. Antiga aliança promete uma herança terrena, ali na terra de Canaã. Nova aliança, cidade celestial, né? Novos céus, nova terra. Antiga aliança temporal, a nova aliança eterna. Eu acrescentaria a antiga aliança condicional, a nova aliança incondicional para os crentes, certo? E para a gente caminhar para o nosso final, é interessante, quando a gente estuda teologia bíblica, de nós considerarmos o início e o fim da história. Como o Apocalipse apresenta um perfeito desfecho para toda essa história, né, que nós estudamos aqui de forma super resumida. Eu vou apresentar para vocês esse início e o fim, por exemplo. Em Gênesis, nós lemos sobre a criação do céu e da terra. Em Apocalipse, nós lemos que o Senhor fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Em Gênesis, você lê a criação dos luminares, o sol, a lua, as estrelas. Em Apocalipse, você vê que não haverá necessidade deles, pois o Cordeiro iluminará a cidade celestial. Em Gênesis, a serpente, o diabo, tenta Adão e Eva. Em Apocalipse, o diabo, a antiga serpente, é lançado no lago de fogo. Em Gênesis, Adão e Eva se escondem de Deus e são lançados fora do jardim. Em Apocalipse, o povo de Deus habita eternamente com o Senhor. Em Gênesis, nós vemos a proibição de comer da árvore da vida. Em Apocalipse, nós observamos a permissão dos vencedores, ou seja, aqueles que foram salvos por Cristo, de comer da árvore da vida. Em Gênesis, é relatada a entrada da contaminação e da mentira pelo pecado. Em Apocalipse, diz que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em Gênesis, nós temos o paraíso perdido, em Apocalipse, o paraíso restaurado. Em Gênesis, um Salvador é prometido, em Apocalipse, o Salvador triunfa sobre todos os seus inimigos. Para concluir, eu trouxe uma frase do Samuel Reinham sobre esse desfecho. A glória e eternidade que o primeiro Adão falhou em conquistar, o último Adão, Jesus Cristo, conquistou para o seu povo.
A vida eterna com o Senhor, na cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus, a bênção às nações e a pátria celestial aguardada por Abraão e pelos profetas será desfrutada em sua plenitude. Mas chegará o tempo em que Cristo voltará, os mortos serão ressuscitados, a humanidade será julgada. Alguns entrarão na bênção eterna, enquanto outros serão lançados na maldição eterna. Então Jesus entregará o reino ao Pai, e os filhos de Deus, os filhos da aliança e reino de Jesus Cristo, desfrutarão de uma criação consumada, livre do caos do pecado e envolvida em um cosmos de glória. Os santos chegarão à sua herança, a nova criação, o templo de Deus, e habitarão para sempre na cidade de Deus. A plenitude dos judeus, as nações abençoadas e a árvore da vida estão lá, mas acima de tudo, o Cordeiro está lá, o noivo, o Cristo, Jesus, nosso Deus e Salvador. Sua glória é o brilho da nova criação. Seu nome é o cântico dos santos. Sua presença é a consolação dos filhos de Deus. A glória que o primeiro Adão falhou em alcançar irá brilhar no rosto do último Adão, no rosto de Jesus Cristo. E os filhos da eternidade desfrutarão de sua infinita majestade para sempre e sempre. Amém. Amém. Então aqui nós temos um gráfico só para relembrar tudo o que foi dito aqui, caso você queira guardar para estudar. Então aqui, o Pacto da Redenção, o Pacto de Obras, o Pacto da Graça, as alianças, a promessa, o tipo, o antítipo, né? Jesus Cristo como o segundo Adão, etc. Então tudo o que foi dito aqui de forma resumida é apresentado aqui nesse gráfico, caso vocês queiram também estudar. E é isso, nós temos aqui a comparação depois entre outras visões, que talvez não seja o assunto agora, mas entre outras visões relacionadas à teologia bíblica. Aqui a gente tem a comparação do federalismo de 189 com a Confissão de Fé de Westminster, a comparação dessa posição que eu estou ensinando, que é o federalismo de 189, com o dispensacionalismo, e a comparação com a teologia da Nova Aliança. E eu finalizo a nossa aula aqui, né? Então, agora eu passo para o pastor Evandro para as perguntas e respostas. Alô? Ok, que bom, graças a Deus. Aula muito instrutiva, muito rica, não só de conteúdo, mas aplicações muito importantes, né? É muito importante a gente estudar esse assunto das alianças. E, pastor Fernando Angelim, nós temos aqui algumas perguntas, tá? Mas já também... parou meu compartilhamento, já? Já parou? Já parou, sim. Tá, certo. Já parou. Pastor Fernando Angelim, nós temos aqui algumas perguntas, tá? E quem também quiser deixar a pergunta aí no chat do YouTube, também fique à vontade. Podem fazer perguntas aí e ele vai responder, ele promete que responde tudo. Mas coisa você está aqui para me ajudar. Deixa eu só acender a luz para ficar melhor aqui para a gente, só um segundo. Ok. Pronto. Bom, aqui tem 3 perguntas. Uma a nível mais de doutrina, não é? Sobre teologia do Pacto Batista. E as outras 2 são a níveis mais práticos da igreja local. Tá bem? Certo. Outros irmãos aí também que chegaram agora, quem quiser fazer pergunta, podem colocar no chat e fiquem à vontade. A primeira pergunta, pastor Fernando, ultimamente tem surgido entre opções para uma leitura do Antigo e Novo Testamento, como é que a gente concilia
a promessa e o cumprimento, não é? Algumas leituras apareceram no decorrer das épocas, não é? Tem o dispensacionalismo, não é? O pastor Fernando Angelim puder falar brevemente sobre dispensacionalismo para quem ainda não ouviu, mas pode ser muito breve só para explicar um pouco. Mas a pergunta está relacionada a uma última proposta que tem aparecido mais recentemente, que é o aliancismo progressivo. E a pergunta é: o que é aliancismo progressivo? Esta ainda dentro dessa pergunta. Esta é a visão histórica dos batistas. E qual a diferença entre o aliancismo progressivo e a teologia pactual? Eu vou colocar aí a pergunta que está aqui, e então o pastor Fernando Angelim tem acesso também e pode conferir. É uma pergunta só relacionada. Certo, o aliancismo progressivo, eu não tenho assim tanta leitura sobre essa visão que é bem recente, mas já tem um livro com esse título, né? Que é Aliancismo Progressivo. Se eu não me engano, é do Wellon. Wellon? Qual é o nome dele? É Wellon? Você conhece, pastor? É o Wellon? Como é que pronuncia o nome dele? Sim, o Steve Wellon e o Peter Gentry, né? Sim. Isso. Eu peguei alguns trechos desse livro e eu percebi que alguma coisa do aliancismo progressivo se aproxima muito daquilo que ficou conhecido como teologia da nova aliança. Então, eles têm algumas similaridades, né? Então, eu acho que... O pastor pode explicar a teologia da nova aliança para quem ainda não está... Tá. Então, a teologia da nova aliança, TNA, né, é uma visão também bem recente, eu acho que ela é mais nova do que o dispensacionalismo, que ela vai entender, por exemplo, que a lei, né, moral, por exemplo, do que você encontra nos 10 mandamentos, deixa eu melhorar a minha resposta. Na realidade, tanto a teologia da nova aliança quanto o aliancismo progressivo, eles não vão ver aquela tripartição na lei. Eles não vão ver, por exemplo, leis cerimoniais, civis e leis morais. Eles não vão entender que a Escritura permite essa divisão na lei. Eles vão dizer, olha, uma vez que a lei é uma unidade, essas divisões aí não são encontradas nas Escrituras. Então, eles não vão ver essa diferença entre leis cerimoniais, civis e morais, vão colocar tudo junto. Então, por exemplo, a TNA, ela chega a dizer o seguinte, que ali, quando você vê um Sermão do Monte, Jesus dizendo o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, o que eles dizem? Que Jesus está dizendo, olha, a lei moral, a lei de Moisés dizia isso aqui, eu estou dizendo isso aqui, ou seja, eu estou trazendo uma nova lei. Então, a teologia da nova aliança entende que a lei de Cristo é uma nova lei que está em contraste com a lei moral que se encontra no Antigo Testamento, né? Então, eles fazem esse contraste, né? Como se Jesus estivesse consertando algo que não era mais para ser bem assim, né? Então, olha, no Antigo Testamento você tinha essa lei, a minha lei agora é essa daqui. Na realidade, eu entendo que esse é um equívoco. Por quê? Porque ali o que Jesus está fazendo é corrigindo a interpretação equivocada dos escribas e fariseus a respeito da lei. Tanto que ele vai dizer o seguinte, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. E aí ele vai começar a mostrar qual é a real interpretação da lei, claro, trazendo a sua contribuição como perfeito intérprete, mostrando que era muito mais profundo do que aquilo que eles imaginavam. Mas ele não está entrando em contraste com a lei de Deus de forma nenhuma, né? Então, a TNA, a Teologia da Nova Aliança e o Aliancismo Progressivo, eles não fazem essa distinção e acabam colocando tudo no mesmo pacote, né? Então, até a lei moral passou, o que importa agora é a lei de Cristo. Os 10 mandamentos passaram, é isso?
passaram. A lei moral, quando falam no sentido dos 10 mandamentos, né? Mas eles vão dizer o seguinte: não, então a lei de Cristo, ela não é um código de conduta, né, assim, objetivo, é algo mais subjetivo, é a lei do amor e tal, não é um código ético como os 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo eles falam, e eu acho que fica uma coisa um pouco estranha, porque eles vão dizer assim, mas mesmo assim a lei de Cristo incorpora 9 mandamentos. Não é uma coisa, fica uma coisa, eu acho um pouco estranho essa argumentação deles. Mas eles vão dizer que a lei de Cristo, ela incorpora 9 dos 10 mandamentos e exclui o quarto, né? Então, como se os 9 mandamentos, de certa forma, fossem incorporados pela lei de Cristo, mas o quarto mandamento, ele foi abolido na visão deles. Eu não estou dizendo que isso é o certo, né? Essa é a visão deles, né? Então, geralmente, esses grupos, eles não vão concordar com a noção do dia do Senhor, né, ser a observância do quarto mandamento na nova aliança, porque eles vão entender que o quarto mandamento passou. Então, essa não é a visão dos batistas, né, pactuais reformados, tendo em vista nossas confissões de fé. Então, na nossa confissão de fé, a visão é que, de fato, há uma tripartição na lei. As leis cerimoniais, elas apontavam para Cristo e encontram sua consumação nele. Então, nós não estamos debaixo de leis cerimoniais, muito embora a gente possa aprender com ela, mas nós não estamos debaixo autoritativamente de leis cerimoniais, porque elas apontavam para Cristo como sombra. As leis civis, elas regiam a nação de Israel sob uma teocracia. E uma vez que nós não estamos debaixo de uma teocracia, nós estamos também autoritativamente debaixo dessas leis civis, muito embora a gente possa receber instrução a respeito delas, né? Por exemplo, não podia ser construída uma casa em Israel sem um parapeito. O que é isso? Proteger a vida. Então, tem alguns princípios que a gente vai extrair de leis civis, mas nós não estamos em uma teocracia na qual nós temos que estar debaixo exatamente daquelas leis civis. Mas a lei moral, ela é perene. A lei moral, quando eu falo, são os 10 mandamentos, né? Que, não, por exemplo, só os 10 mandamentos foram escritos, né, foram gravados pelo próprio dedo de Deus, né? A gente sabe que é uma figura, uma teofania, um antropomorfismo, né? Então, só os 10 mandamentos foram colocados na Arca da Aliança, no lugar mais santo. Então, há uma diferença que a própria Escritura faz entre os mandamentos morais e aquelas leis que a gente chama na teologia de leis positivas, ou seja, que elas tinham um tempo para existir e depois elas não passariam a estar continuando, né? Então, a própria Escritura ela mostra claramente uma diferença entre os mandamentos cerimoniais e mandamentos morais, né? Mandamentos positivos que têm um tempo para terminar e um mandamento que é perene, que é a lei moral. E como nós lemos em Hebreus, no capítulo 8, a lei ela é gravada na mente e no coração do povo de Deus, ou seja, isso falando da nova aliança. Então, na nova aliança, a lei não é excluída. E não há também um contraste que algumas vezes eles fazem entre os mandamentos e o amor. Quando às vezes diz assim, não, agora nós estamos debaixo da lei do amor. Aí fica uma noção, às vezes, muito nebulosa, subjetiva de amor, como se tivesse um contraste entre obediência, mandamentos e amor. E não há, porque Jesus disse, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Então, o amor, ele, na verdade, ele expressa em obediência aos mandamentos de Deus. E quando Jesus resume, por exemplo, os mandamentos em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, o que ele está resumindo? A lei. A primeira tábua é resumida em amor a Deus e a segunda tábua em amor ao próximo, né? Então, a lei moral, no sentido dos 10 mandamentos, ela continua na nova aliança, ela é perene, mas leis cerimoniais e leis civis, elas passaram. Tanto a TNA quanto o aliancismo progressivo, eles não veem essa tripartição na lei e colocam tudo no mesmo pacote.
O próprio Wellon, né, no livro dele, ele fala que eles são muito próximos, né, a TNA com o aliancismo progressivo, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é uma dificuldade maior. Entendi. E como o pastor explicou sobre teologia pactual batista, essa é a visão histórica dos batistas, o aliancismo progressivo ou a teologia da nova aliança? Não, porque... Você pode explicar sobre isso? A visão... Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, ó. Você deve ter um exemplar aqui, ó, da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, ó. Aqui, você vai observar a visão que os batistas, os primeiros batistas, que os batistas formularam as suas confissões de fé. Você vai ter a Confissão de Fé Batista de 1644, a Confissão de Fé Batista de 1689, a Confissão de Fé de New Hampshire. São confissões de fé batistas históricas e todas elas têm uma visão da lei, né, entendendo, por exemplo, que o quarto mandamento ele é observado no dia do Senhor, né? Então, eles entendem que a lei moral ela continua. Então, a visão a respeito da lei, por exemplo, é uma visão que os batistas tiveram que é diferente da visão tanto do aliancismo progressivo, quanto da TNA, quanto do dispensacionalismo, que em relação a esses assuntos, geralmente são muito parecidas nessa área a respeito da lei, né? Okay. Então, eu sugiro que os irmãos leiam os capítulos que falam sobre a lei na confissão de fé, né? Inclusive, eu escrevi um livro, eu vou te mostrar aqui a capa, caso algum irmão queira ler de forma mais profunda a respeito desses assuntos. Sim. Ó, este aqui, ó, defesa e exposição dos 10 mandamentos na nova aliança. Vocês também podem encontrar no e-book pelo site da editora o Estandarte de Cristo. Então, aqui eu vou apresentar a defesa. A primeira parte é a defesa, que foi a minha monografia. Então, eu respondi a TNA, né? Teologia da Nova Aliança. Então, eu vou lidar com esses textos aí no livro e você pode observar de forma mais acurada, né, do que aqui na resposta. Aqui, ó. Muito bom, muito interessante. Obrigado por responder, pastor. A outra pergunta está relacionado, o pastor respondeu um pouco já, mas ela vai mais além, mas ela já estava aqui. E a pergunta é, como entender, então, o sábado que está nos 10 mandamentos para a igreja? Qual a importância do dia do Senhor para os membros de uma igreja? Um cristão que precisa trabalhar no domingo para sustentar sua família, estará pecando contra Deus? Tem 3 perguntas. Vamos lá. Está geminada aí e está projetada aí no... Tá. Vamos lá. Em primeiro lugar, né, o Shabat, o descanso, né, o dia de descanso para adorar a Deus, o dia de descanso santificado a Deus, ele é instituído antes mesmo da codificação da lei moral em tábuas de pedra ali no Sinai. Quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo em 6 dias, né? E no 7º ele descansou. Isso tinha um aspecto também que apontava para frente, um aspecto que a gente chama, já falou um pouco de tipológico, né? Que apontava para um descanso superior que viria mais para frente. Como você vai observar isso quando você lê Hebreus no capítulo 4. Mas você vai observar no Sinai o que acontece. Esse dia de descanso para adorar a Deus, ele é incorporado no 4º mandamento, certo? Lembra-te do dia de descanso, do dia do Shabat, dia do sábado, para o santificar, etc. Os 6 dias trabalharás, ele vai continuar, né? Então, no 4º mandamento, esse dia de descanso, ele é incorporado, certo? E os batistas, né, e os batistas e os puritanos antigos entendiam que esse mandamento tinha tanto um aspecto moral quanto um aspecto positivo, ou seja, o aspecto moral é você santificar um dia, né, em 7 para adorar o Senhor. E o aspecto positivo, que apontava para frente, que era o dia, né? Então, esse mandamento tinha 2 aspectos, um aspecto
moral e o aspecto cerimonial, ou positivo, ou tipológico, como vocês possam preferir, que era a questão do dia em si. E quando nós chegamos... E outra coisa, tem um outro mandamento que também tem algo nesse sentido, mas a gente pode falar isso no outro momento. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, agora aqui na Nova Aliança, nós vamos observar que os discípulos de Cristo, né, eles passaram a se reunir de forma paulatina no primeiro dia da semana, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Então, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, os discípulos passaram a se reunir, né, gradualmente nesse dia. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo pregando, o povo de Deus partindo pão, tendo uma ceia ali naquele dia. O apóstolo Paulo, de forma intencional, dizendo para os irmãos contribuírem naquele dia. E a gente ainda está num processo ali de transição, né? Ainda estão tentando entender como é que vai funcionar agora a igreja, a relação entre judeus e gentios. A gente já está num tempo de transição. Então, gradualmente, eles passaram a se reunindo no primeiro dia da semana. E quando você chega em Apocalipse, no capítulo 1, você vai perceber que eles estavam reunidos no dia do Senhor. Ou seja, aquilo já se tornou algo mais estabelecido, amadurecido. A igreja já compreende o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, como o dia de santificar ao Senhor. Você vai observar, então, que o mandamento era um mandamento que é anterior à lei, ele apontava para frente, para um descanso que viria em Cristo, mas que também aponta para um descanso futuro, né, que é aquele descanso que ainda resta para o povo de Deus, que é na consumação de todas as coisas. Então, quando a igreja se reúne para cultuar a Deus no dia do Senhor, a gente está, de certa forma, tendo um vislumbre daquele descanso eterno que nós vamos ter na consumação de todas as coisas, né? Nós estamos ali adorando a Deus, desfrutando de um pouco dessa comunhão com os irmãos, desse culto ao Senhor e dessa adoração perfeita e desse descanso perfeito que virá no porvir. Isso você pode também, de forma mais profunda, encontrar nesse livro, que tem 2 capítulos falando sobre o dia do Senhor, um sobre a fundamentação desse dia, de forma mais profunda, técnica, e outro sobre uma forma de aplicação prática, né, que é na segunda parte do livro, quando vai falar sobre o 4º mandamento. E a segunda pergunta, a primeira era como nós observamos hoje, a mudança no dia, né, na nova aliança. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta, pastor, está projetada aí. Qual a importância do dia do Senhor para os membros de uma igreja? Tá. Gente, essa pergunta é muito prática e eu penso que para a nossa própria saúde espiritual, para a saúde espiritual da igreja. Imagine só, na realidade, todos os mandamentos de Deus são para o nosso próprio bem. Todos os mandamentos de Deus, eles são para o nosso próprio bem, se a gente for parar para pensar, por exemplo, e para o bem dos outros da comunidade. Por exemplo, se a pessoa matar, ela vai estar destruindo a vida de um outro ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Ela vai estar trazendo consequências ruins para a própria vida dela, como ela pode ser presa, alguém pode querer se vingar dela. Então, quando a gente obedece a Deus, por amor a Deus, isso faz bem para nós mesmos. Imagine só, uma pessoa que trabalha de domingo a domingo e nunca tem tempo para cultuar a Deus, nunca tem tempo para ter comunhão com os irmãos, nunca tem um tempo de qualidade para estar se deleitando ali no Senhor, na sua palavra, no seu ensino, né, louvando a Deus com os irmãos. Imagina, qual vai ser a consequência? Essa pessoa vai tanto enfraquecer fisicamente quanto espiritualmente. Se alguém não descansa de domingo a domingo, é só trabalho de domingo a domingo, ela vai ficar estressada, ela vai ficar doente, ela vai ficar cansada. E, além disso, se alguém se dedica a todas as atividades, nunca tem tempo para cultuar a Deus, ela vai enfraquecer espiritualmente. Então, Deus separou tempo para nós adorarmos a Ele mesmo, né? E isso não é feito de forma aleatória, que a gente não vou fazer quando a gente quiser. Não, é no dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Então, a igreja se reúne nesse dia, no dia da ressurreição de Cristo,
né? Lembrando do descanso que ele nos deu das nossas obras, nos salvando pela graça, lembrando do descanso do porvir que nos resta para o povo de Deus, tendo comunhão com os nossos irmãos e nos fortalecendo espiritualmente. Todos nós temos que adorar a Deus. Deus é digno da nossa adoração. Nós temos que ter tempo para adorá-lo. E ele separou, olha, esse tempo aqui, você vai se dedicar, você vai deixar de lado todas as suas outras atividades para você poder, de forma mais intensa, estar ali se dedicando à atividade de adoração, de misericórdia, de necessidade, de piedade, né? Isso não quer dizer que o restante da nossa semana a gente vai viver para o diabo, claro que não, né? A gente vai trabalhar para a glória de Deus, mas esse é um tempo para a gente se dedicar de forma mais focada e direta para atividades de adoração, de piedade, de misericórdia, etc. Um cristão que precisa trabalhar no domingo para sustentar a sua família estará pecando contra Deus? Gente, quando a gente fala a respeito de observar o dia do Senhor, tem 3 pontos que eu penso que são essenciais da gente considerar. Há 3 categorias de atividade. Por exemplo, atividade de necessidade. Se tem uma coisa que eu não tenho como fazer no dia anterior, e se eu não tenho como fazer no dia seguinte, eu vou ter que fazer naquele dia. Por exemplo, o médico, que ele vai precisar fazer uma cirurgia no seu paciente. Ele vai dizer, não vou fazer porque é dia do Senhor. Claro que não. Ele vai ter que fazer aquela cirurgia e vai estar glorificando a Deus, né, fazendo aquela cirurgia, né? Então, é uma atividade de necessidade, e também de piedade, de misericórdia. Mas o próprio Jesus falou em certas situações, né, que convém fazer o bem no Shabat, né? Se o teu animal cair num buraco, tu não vai tirar ele de lá. Então, são coisas necessárias de fazer. O problema que eu vejo é quando a pessoa tem condições de mudar essa escala dela e ela não muda, ela fica todo domingo, né, trabalhando, todos os domingos, a escala dela cai todos os domingos, aí eu acho que é um problema, ela tem que começar a pensar, a avaliar, claro, com prudência, com responsabilidade, orando, né, pedindo, Senhor, se for da tua vontade, me ajuda a abrir uma outra porta, a mudar essa escala aqui, algo nesse sentido, né? Para que ela tenha tempo para cultuar, porque vai ser importante. Se ela trabalhar todo domingo, aí eu acho que é complicado. Mas, por exemplo, ela precisou por uma questão de necessidade, não tem problema. Mas ela todo domingo trabalha e nunca pode estar na igreja, aí ela tem que começar a verificar a questão da escala, a questão das possibilidades, para que ela tenha tempo para estar com os irmãos no dia do Senhor. Eu iria por aí, mais ou menos. Eu não estou ouvindo. Está desligado o seu áudio. Pronto. Obrigado por responder, pastor. Tem mais 2 perguntas. Se você quiser complementar também, amigo. Não, realmente, eu concordo com isso. Eu acho que para a questão do 4º mandamento, não é? A guarda do dia, o domingo, assim, eu acho que vale mais o princípio do descanso, o princípio da edificação e o princípio da adoração, como regendo tudo que vamos fazer ou deixar de fazer naquele dia, e isso deve ser considerado mais do que regrinhas sobre pode fazer isso e não pode fazer aquilo, que era o erro de muitos fariseus, muitos judeus, não é? Eu acho que o ponto aí é nós não observarmos o dia do Senhor como um fariseu, como, né, um extremista, mas olhar para Cristo. Olhar para Cristo dos apóstolos. Como é que Jesus se comportou? Né? O que ele ensinou sobre esse assunto? Né? Isso. É uma questão, por exemplo, de prioridade. Você tem um domingo, você está ali com seus irmãos, e depois que termina o culto domingo, você tem 2 opções. Ou você usa o restante daquele domingo para poder passear e voltar para casa cansado do passeio e pensou em várias outras coisas no passeio, falou sobre muitas coisas,
mas não teve tempo para meditar nas obras de Deus e na pregação que foi ouvida. Quando chegaria em casa, se reuniria no culto doméstico com a família, iria descansar o corpo, iria colocar a leitura bíblica em dias. Então, é uma questão de prioridade também. Eu acho que é dedicar o domingo para o Senhor, no sentido mais de que o que é que eu posso fazer para o meu Senhor neste dia, do que propriamente o que é que eu não devo Pode, não fazer. pode. Isso, não é? Uhum. Então, realmente, eu concordo. E a questão do trabalho, eu concordo absolutamente com o pastor. Eu acho que, eu tenho certeza que, se você considerar a questão de que Cristo e adoração, que é a razão que nós somos criados é para adorar o Senhor, não é? E nesse dia, se ela for realmente levada a sério, é claro que se a gente tem uma possibilidade, numa escala, como o pastor falou, de escolher para não trabalhar naquele dia, eu acho que nós devemos priorizar realmente, dizer assim, olha, domingo é o dia do Senhor, por favor, me ajude a eu não poder trabalhar nesse dia, mas me coloque em qualquer outro dia, até no sábado para trabalhar mais tarde, mas eu quero o meu domingo para ficar com a minha família, na casa do Senhor, com os meus irmãos, porque é nisso que está meu coração, e durante a semana eu posso me dedicar até mais ao meu trabalho, para o patrão, mas eu peço só que, por favor, considere esse meu pedido. Eu acho que o crente escolher trabalhar no domingo para ganhar mais horas extras é uma imprudência, Sim. não é? E uma coisa que vai trazer prejuízos para ele, de certo. Não é? A outra pergunta, pastor, a outra pergunta é aqui, também a nível prático, ela é assim: em qual sentido a teologia do Pacto Batista se relaciona com a formação de uma membresia mais pura na igreja local? Eu vou projetar aqui essa pergunta, eu acredito que ela é importante, não é? Dentro dessa aula. E então todos vão poder ver. Todos poderão ver agora. Já está. Essa pergunta realmente é muito importante, porque na nossa visão, como eu falei, a entrada nessa nova aliança, ela não se dá por nascimento físico, ou seja, nós não vamos colocar intencionalmente alguém na membresia da nossa igreja só porque ele é um parente, porque ele é o meu filho, mesmo que ele não venha apresentar algum tipo de arrependimento e fruto de uma verdadeira conversão, né? Então, as pessoas que entram na igreja são pessoas que demonstram fruto de arrependimento e fé em Cristo, ou seja, as evidências de um novo nascimento, as evidências de que ela foi regenerada. E essa pessoa, e somente essa pessoa, deve ingressar na membresia da igreja, deve ser batizada, né, como a sua profissão pública de fé, e passar a ingressar na membresia da igreja. Então, nós vamos zelar por uma membresia regenerada. Entretanto, alguém pode questionar: mas então quer dizer que não há possibilidade de um não crente estar na membresia de uma igreja? Não, é possível que a gente falhe, né, na nossa percepção, e essa pessoa acabe entrando na membresia da igreja, só que a própria Escritura apresenta algo a ser feito nesses casos, que é a disciplina eclesiástica, né? Quando a pessoa manifesta que de fato não era um convertido, manifesta que não era um crente, demonstra viver no pecado sem arrependimento, essa pessoa ela deve ser submetida à disciplina eclesiástica, até o ponto que, se ela de fato demonstrar que é um ímpio na sua conduta, ela vai ser excluída da membresia. É a última etapa da disciplina, né? Então, seria como alguém que está como um imigrante ilegal num país, né? Ele está ali, mas ele não é daquele lugar, né? Ele está ali como um ilegal. Não, então, a membresia que a gente procura é uma membresia de crentes, né? De pessoas convertidas. Nós jamais vamos intencionalmente colocar
um não crente na membresia da igreja. Nós vamos observar o fruto de arrependimento, batizar, e então essa pessoa vai passar a fazer parte da membresia. Isso ajuda na pureza, né, da igreja, né, na pureza da membresia da igreja. Não é simplesmente a gente querer aumentar, de qualquer forma, o número de membros, mas de forma correta e bíblica, quando eles demonstram de fato que são crentes em Jesus. Está desligado o microfone. Ok. Obrigado por responder, pastor. Realmente, eu concordo, de fato, não é? Já ouvi uma objeção da seguinte maneira. Então, como é que o pastor pode ter certeza de que, de fato, ele tem um novo coração, o candidato ao batismo? Ele pode estar falsificando evidências e ter uma falsa profissão de fé. Então, o pastor não pode ter certeza de que está batizando um crente regenerado. Mas interessante é que a diferença é que, se nós estivermos batizando um crente, um descrente que nos enganou, nós estaremos fazendo isso enganados, não é? Sim. Não é? É diferente, por exemplo, de eu batizar um bebê. Pode ser que eu batize um crente, um adulto, um jovem, que deu uma falsa profissão de fé. A profissão de fé dele não veio do coração. E pronto, pode ser que eu batize um descrente ali, uma pessoa que não crê em Cristo. Mas, se eu batizar um bebê, com certeza eu estarei batizando alguém que não crê em Cristo. Não é? Então, e essa pessoa, já vi casos assim, ela vai crescer na igreja sendo considerada filho da aliança. Muito provavelmente algumas delas nunca vão vão ter uma experiência de conversão genuína, porque elas sempre estavam naquele ambiente da igreja, foram chamados de filhos da aliança, são chamados membros da igreja, ainda não comungantes, mas membros da igreja. E, posteriormente, quando for jovem, né, adolescente, ele vai fazer uma profissão de fé apenas para formalidades, porque ele já está ali mesmo, né? Ele não vai contra a família, contra os amigos, contra aquele ambiente dizer que não quer Cristo. Claro, existem exceções, mas na maioria dos casos é uma formalidade, não é? Mas era tratado como um filho da aliança de Cristo, né? Filho da nova aliança desde criança. Então, sim, realmente pode ter essa ideia de que posteriormente vai ser um membro da igreja, um líder na igreja e nunca foi convertido. Né? E a gente sabe, nós somos pastores, a gente sabe que membros na igreja que são convertidos, né, assim como nós somos pecadores, e membros convertidos na igreja dá problema, muitas vezes, porque nós somos pecadores, todos nós. Agora, imagine você introduzir membros líderes não convertidos na igreja. É terrível. Não é? Então, realmente, isso pode trazer problemas complicados. Além disso, também priva a pessoa de participar do batismo da forma correta, né? Dela expressar a sua fé e ser batizada, né? Ela não vai passar por isso, porque ela foi batizada quando era bebê. Ela só vai fazer uma profissão de fé, mas não vai ser batizada, ela não vai participar daquilo da forma como foi orientada na Escritura. Isso é privado dela, é roubado dela essa oportunidade, não é? E a última pergunta, pastor, aí está. A pergunta do Gedielson, que é membro da nossa igreja, está no processo também, é da nossa igreja. Como a teologia do pacto se relaciona com a aliança com Abraão e como isso se relaciona com Romanos 11 e o Israel atual? Não sei se foi clara a pergunta. Mais ou menos. Eu acho que também, porque assim, como eu falei para vocês, na visão batista, você vai encontrar isso tanto no livro do Pascal Denot, quanto no livro do Jeffrey Johnson, inclusive de uma forma mais, de uma forma assim, com gráficos, tudo. A aliança abraâmica, ela tem dois aspectos. A aliança abraâmica tanto apontava os seus aspectos físicos para a antiga aliança, para a aliança sinaítica,
quanto apontava os seus aspectos espirituais para a nova aliança. E é interessante como no Novo Testamento você encontra essa questão, né, daqueles que são filhos naturais de Abraão, mas não tem a fé de Abraão. Né? Então, tipo, não bastava você ser da linhagem de Abraão, mas você não ter a fé de Abraão, ou seja, né, você não ser um filho espiritual de Abraão. Então, tem um texto de Gálatas 4, que vai falar a respeito... Bora dar uma olhadinha aqui a respeito dessas duas linhagens de Abraão. Aqui, ó, Gálatas 4. Naquela alegoria que o apóstolo Paulo vai falar de Sara e Agar. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas a escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Ele está dizendo que aquelas 2 mulheres as quais Abraão casou representam 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar, né? que era aquela escrava. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim agora, contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Você vai observar que os batistas vão entender que esse texto, essa alegoria que Paulo faz, é mostrar como a aliança abraâmica tinha essa dicotomia, essa dualidade, apontava tanto para a antiga aliança, aqui representada por Agar, pelo Monte Sinai, quanto a nova aliança, representada aqui por Sara, né, nesse texto, e a Jerusalém lá do alto. Né? Eu entendo que, como eu já apresentei em algum nível aqui, que a nação de Israel, né, nessa aliança que foi feita, né, com Moisés, que foi feita no Sinai, ela apontava tipologicamente para frente, né, para a nova aliança em Cristo. Então, eu entendo que os aspectos espirituais que envolvem a aliança abraâmica são cumpridos na nova aliança em Cristo. E que Romanos 11 vai falar que os gentios agora eles são enxertados nessa oliveira. Então, na nova aliança, ela não é uma aliança somente com a nação de Israel, mas os gentios agora eles fazem parte, né, as promessas que eram feitas à nação de Israel agora são estendidas aos gentios, e eles também fazem parte desses benefícios, dessas promessas que foram feitas a Abraão e dessa nova aliança que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Né? Tem algum debate em relação a Romanos 11, que ali é o final do capítulo, né, que alguns vão dizer que vão ter 2 interpretações principais em relação quando diz ali que na plenitude dos gentios todo Israel será salvo. Né? Então, alguns vão entender que ali está falando a respeito de todo Israel no sentido espiritual, né? De todos os crentes, né, estão em Cristo, vão ser salvos, o número completo dos eleitos. Mas outros vão dizer que ainda há uma esperança, né, para uma conversão de judeus no futuro. Então, tem essas 2 visões que eu não teria problema com nenhum. Digamos, se a pessoa, eu creio que há uma esperança com base nesse texto, para a salvação ainda de uma massa de judeus que vão se converter e crer em Cristo. Se ele entende isso, que a partir da igreja, de se arrepender e crer em Cristo, eu não teria problema.
né, com essa visão. Mas no final desse capítulo, ele vai ter esse texto que tem uma certa disputa aí. Mas eu penso que na teologia batista, ambas as interpretações seriam possíveis, né? Tipo, a pessoa entender que ali não, todo Israel será salvo, ou a pessoa ainda entender que dentre os judeus haverá conversão no futuro, mas na igreja, né? Não de outra, como um povo distinto ou alguma outra coisa assim, né? Mas seria mais ou menos por aí. Pronto. E sobre o Israel atual, na pergunta do irmão aí, talvez nessa visão da restauração futura, então o Israel, o judeu étnico atual, a nação estaria sob endurecimento até o dia da restauração, né? Isso é o que você viu. Ou então, se for a outra visão que o pastor Fernando Angelim explicou, o Israel atual não tem nada a ver com as promessas de Romanos 11, uma vez que, e assim todo Israel será salvo, é o Israel espiritual, que é judeus e gentios, nesse novo corpo chamado Israel de Deus, que é o Israel espiritual. Então, tem essas duas posições dentro da teologia reformada, não é? Exato. Ok, pronto. Todas as perguntas foram repassadas, algumas outras que chegaram depois vão ficar assim, mas as principais foram repassadas. E, pastor Fernando Angelim, muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. Pela a aula, pela edificação, foi muito, muito instrutivo e nos ajudou muito a entender o plano de Deus através de alianças. O pastor Fernando Angelim tem alguma aplicação final, alguma palavra para falar sobre isso? Não, é só como é muito importante nós estudarmos esses assuntos, porque isso vai ajudar a gente tanto a ler a Bíblia, entender em que momento, por exemplo, esse texto que eu estou lendo se encontra. Existem esclarecimentos posteriores sobre esse texto aqui. Isso ajuda a gente a entender a Bíblia não como um monte de histórias desconexas, mas como um grande enredo. E isso mostra também, né, o plano de Deus, isso glorifica a Deus. A gente vê, nossa, olha como é maravilhosa o projeto de Deus, como Paulo vai falar lá no final do capítulo 11, inclusive, né? Insondáveis são os seus juízos, né? Inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem a ele deu, para depois lhe pedir em troca, né? Mais para frente, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente, amém. Que isso leve a gente a adorar a Deus pelo seu grande plano de salvação, que isso leve a gente a refletir: eu estou em Adão ou em Cristo Jesus? Eu faço parte do povo que está na nova aliança? Eu demonstro fruto de um verdadeiro arrependimento? Ou eu, como um cristão, tenho anunciado aos outros o evangelho, chamando pecadores ao arrependimento, anunciando que o rei virá, né? Eu tenho refletido que na nova aliança eu não vivo sem lei, mas eu obedeço por amor à lei do Senhor, por amor àquele que me amou primeiro. Então a lei moral do Senhor faz parte da minha vida. Eu obedeço não para tentar me salvar por meio dela, mas por amor àquele que me amou primeiro, eu vou demonstrar o meu amor e obediência. Eu tenho observado o dia do Senhor como um dia do deleite da minha alma, o dia da feira da alma, que eu vou ter essa possibilidade de descansar no Senhor, de ter comunhão com a sua igreja, de estar ali cultuando a Deus. Então, tudo isso tem aspectos muito práticos na nossa vida, que a gente pode refletir e glorificar a Deus. Então, refletam sobre tudo isso, que esse pontapé inicial também dê um gostinho de querer estudar mais e ir até os livros e tirar suas dúvidas e ver os detalhes, ir ao texto bíblico e encontrar as respostas. Amém, que bom. Muito obrigado, pastor Fernando. Que Deus muito o abençoe. Abençoe também sua família, seu filhinho, a sua igreja, seus estudos. E somos muito gratos a Deus por sua vida e por esse ensino tão abençoador. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Um abraço.